Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e está comigo, neste momento aqui, o professor Márcio Tarcísio e a professora Seição Lima, para nós juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, no programa EBD em Síntese Podcast. O programa EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino e Educação Cristã da Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 deste trimestre. Estamos estudando lições bíblicas temáticas sobre a família, relacionamentos em famílias, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de número 12 é a lição que será estudada nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical no dia 18 de junho de 2023, data em que as Assembleias de Deus no Brasil comemora 112 anos de sua fundação. E a Escola Bíblica Dominical é um trabalho que tem marcado a história das Assembleias de Deus. A lição de hoje, lição de número 12, tem como título Criando Filhos Saudáveis. Então, para esta lição, está comigo aqui para estudarmos juntos o professor Márcio Tarcísio. Pai do Senhor, professor Márcio. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, professora Seição, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão conosco, os professores e todos os irmãos que acompanham o podcast, EBD em Síntese Podcast. Hoje temos uma lição muito especial que serve como referência a todos nós, pais, como devemos criar os nossos filhos. Creio que será uma semana abençoada, será um momento especial de aprendizado na palavra de Deus e que o exemplo dessa família, a família de Jesus, possa nos inspirar e nortear no cuidado que devemos ter para com os nossos filhos. Amém. Graças a Deus, o professor Márcio Tarcísio, ele é pastor da Congregação Central da Assembleia de Deus em Mossoró, e também queremos apresentar aqui a irmã Seição, professora Seição, que é professora da classe das senhoras, de uma das classes de senhoras da Congregação Central. Paz do Senhor, professora Seição Lima. A paz do Senhor, professor Fábio, professor Márcio. Mais uma vez, estamos gratos a Deus por esta oportunidade, esse privilégio de estudar mais uma lição preciosa para as nossas vidas. Tenho certeza que será um estudo abençoado, de onde vamos tirar ricas lições para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, desde já agradecemos a Deus, como também ao DENEC, liderado pelo pastor Reinaldo Aldigo, pela oportunidade que esta equipe tem tido, esta equipe da cidade de Mossoró, tem tido de comentar lições bíblicas no programa EBD em Síntese Podcast. Hoje nós vamos comentar a lição de número 12 deste trimestre, que tem como título Criando Filhos Saudáveis. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática declara assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Professor Márcio Tarcísio, a nossa leitura bíblica em classe hoje, da lição de hoje, se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 40, e também dos versículos 42 a 52. O que é que você pode nos apresentar aí como introdução a esta lição e objetivos desta lição de hoje? Pastor Fábio, a nossa lição de hoje, queridos professores, ela vai justamente enfatizar a criação de Jesus, como Jesus foi criado e como os seus pais conduziram o ambiente familiar e cuidaram de Jesus. Os objetivos da nossa lição são, primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus, abordar as fases da vida de Jesus conforme
os evangelhos nos apresentam e explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Esses são os objetivos centrais da nossa lição. Amém. Meus irmãos, uma família começa no casamento. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, e como consequência dessa união do casamento, vêm os filhos. E os filhos são bênçãos do Senhor, são dádivas que Deus dá, e dá também aos pais a responsabilidade de criá-los e de educá-los nos caminhos do Senhor. Professora Sessão, nós temos aí, nós como pais, inclusive, todos os 3 componentes aqui desta equipe, somos genitores, eu sou pai, irmã Sessão é mãe, pastor Márcio Tarcísio também é pai, e é um privilégio ser pai, é um privilégio ser mãe, mas ao mesmo tempo também uma responsabilidade não somente para a mãe, não somente para o pai, mas para ambos, para o casal, no sentido de prover aos nossos filhos um ambiente saudável para o crescimento deles. Não é isso, irmã Cícera? É verdade. A nossa casa, ela é meio que uma extensão, se não, acho que até antes da igreja, né? Porque os nossos filhos, daqui, eles têm essa continuidade, esse aprendizado daquilo que é a comunidade, e a nossa casa acaba sendo esse espaço onde a gente vai colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus, discipular os nossos filhos, e aqui reside a grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros, né? De torná-los discípulos de Jesus, orar por eles, promover todos os meios necessários que eles precisam para que se desenvolvam, para que cresçam, assim como Jesus, em sabedoria e graça de Deus diante dos homens. É verdade, irmã Sessão, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, nenhum de nós pode ter condição de escolher quando nascemos. Ninguém escolhe qual é o pai e a mãe que vai ter, ninguém escolhe qual é o lar, qual é a família onde vai nascer, né? Então, é muito importante que nós, como pais, tenhamos essa consciência de que devemos oferecer aos nossos filhos um lar ajustado, um lar saudável. O casal tem que se preparar, tem que estar preparado para exercer esta responsabilidade, porque, como diz um ditado popular, fazer filho é fácil, mas educar e criar é muito desafio, é muito difícil. Então, nós não podemos criar os nossos filhos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Temos uma responsabilidade diante de Deus de educá-los na doutrina e na demonstração do Senhor. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, ela toma como base a família de Jesus. Todas as lições deste trimestre, a leitura bíblica em classe, todas as lições tomam como base algum exemplo da Bíblia, de alguma família da Bíblia. E no nosso caso, é baseada na família de Jesus. É importante que entendamos que Jesus como Deus, não tem princípio nem fim, como diz João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas João 1:14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus escolheu que Jesus viria ao mundo por meio de uma família, por meio de uma concepção sobrenatural no ventre de uma mãe. Então Deus resolveu morar 9 meses no ventre materno, e houve aquele milagre da concepção. Maria concebeu do Espírito Santo, e certamente a Bíblia não entra em detalhes, mas não há motivos para a gente pensar diferente, né? Que Maria teve uma gestação normal, como toda mulher, de 9 meses. Jesus nasceu, cresceu e passou por todas as fases, criança, adolescência, juventude, e chegou na fase adulta. Jesus apenas não experimentou o casamento. Então, meus irmãos, nesta lição,
estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, que eram os pais terrenos de Jesus. E o nosso propósito nesta lição é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Professor Márcio, conforme diz aqui no tópico 1 da nossa lição, a família de Jesus era uma família normal, mas os seus pais eram descendentes, né, da casa e da família de Davi, não é isso? Isso sim, pastor Fábio, é o que nos afirma o tópico 1, dados da família gerais da família de Jesus, né? Então, José e Maria, eles eram descendentes da família real de Davi, é o que nos afirma Lucas 2, 4 e 5, da raiz de Jessé. E o casamento deles aconteceu logo após o anjo do Senhor se apresentar a Maria e revelar a Maria o projeto que Deus tinha através dela, que seria ela gerar o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Essa era uma promessa esperada. E então Maria, antes de casar com José, ela encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. Então, posteriormente, após esse ato, né, José casa com Maria e só se relaciona sexualmente com ela após o nascimento de Jesus. E isso a gente pode entender de acordo com Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esse texto, ele nos dá a informação de que, ao saber que Maria estava grávida, logicamente, como todo homem, né? José teve um receio, mas o anjo do Senhor aparece a José e esclarece a ele o que estava acontecendo, e ele, como homem temente a Deus, ele acredita e abraça, né, também esse projeto que é cuidar do Salvador aqui na Terra. É verdade, Jesus é o filho primogênito de Maria e de José, e essa palavra primogênito que aparece aqui em Mateus 1, 25, se refere não somente à preeminência de Jesus, mas também que ele foi também, literalmente, o primeiro filho de Maria e de José, porque depois que Jesus nasceu, aí Maria e José, eles coabitaram, conhecer aqui no sentido de ter relações sexuais, coabitaram e geraram filhos e filhas. Professora, vocês são, alguns acham que Maria não teve mais nenhum filho, né? Inclusive essa é a doutrina católica romana, diz que Maria e José só teve Jesus e depois disso não teve mais nenhum filho, mas a Bíblia mostra que Jesus teve filhos e filhas, perdão, José teve filhos e filhas, e então Jesus teve irmãos e irmãs, né? E foi assim que o povo de Nazaré, que foi a cidade onde ele foi criado, reconheceu Jesus. Então, no tópico 1.2, irmã Conceição, o que é que a gente pode acrescentar aí a respeito dos irmãos de Jesus? A Bíblia é bem clara com relação a isso. Nós sabemos que existem várias teorias, muitas vezes para sustentar determinadas tradições, mas a Bíblia estudada a fundo, ela não deixa dúvidas quanto a isso. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego e as palavras são bem diferentes para se referir a primos e irmãos, que é o grande argumento que se utiliza para dizer que Maria não teve outros filhos, além desse detalhe da palavra primogênito. A gente infere que, se é primogênito, houveram outros filhos que vieram depois, né? E a Bíblia registra que os pais de Jesus tiveram outros filhos, que foi o Tiago, José, Judas e o Simão, né? E também algumas irmãs. E o Tiago, em especial, que foi
o incrédulo que acabou deixando uma carta escrita, que é a carta que tem mais ensinamentos de Jesus, né? Ele creu no Senhor após a ressurreição, quando o Senhor apareceu. Então, são provas irrefutáveis de que Jesus teve outros irmãos, né? Não há porquê, não há embasamento forte o suficiente para a gente acreditar diferente, porque a Bíblia é muito clara nesse ponto, não deixa dúvidas para nós de que a família de Jesus foi composta aí por José, Maria, Jesus e também os seus irmãos e irmãs. É verdade, esta é a interpretação natural das Escrituras, de entendermos que Jesus teve esses irmãos e irmãs. A Bíblia não diz o nome das irmãs de Jesus, isso é mais por um costume hebraico aí, de muitas vezes não dizer o nome das mulheres, mas diz que Jesus teve irmãos como Tiago, José, Judas e Simão. E segundo os estudiosos bíblicos, os biblistas, Tiago e Judas são esses dois irmãos de Jesus. Eles escreveram, cada um dos livros do Novo Testamento. Então, tem a Epístola Universal de Tiago e também a Epístola Universal de Judas, é menor do que a de Tiago, e acredita-se, a tradição da igreja acredita-se que eles dois eram os irmãos de Jesus. Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos que Tiago, ele era um líder da igreja em Jerusalém. Paulo disse que tinha lá 3 grandes líderes da igreja de Jerusalém, que era Pedro, Tiago e João. Esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, porque o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, foi mártir, e esse Tiago, que era uma das colunas da igreja de Jerusalém, acredita-se até que entre os 3, Tiago ainda exercia maior preeminência entre eles, em termos de liderança da igreja de Jerusalém. Então, Tiago escreveu uma epístola, Judas escreveu outra epístola, e o interessante é que, no início do ministério de Jesus, antes de Jesus morrer e ressuscitar, os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele, mas depois que Jesus morre e ressuscita, e quando Jesus diz que para os seus discípulos irem para o cenáculo, irem para Jerusalém, buscar o cumprimento da promessa do Pai, que é o derramamento do Espírito Santo, então já diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Maria estava lá presente, Maria, os irmãos de Jesus já estavam agregados à igreja. Inclusive, Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que Jesus apareceu também a Tiago após a ressurreição. É interessante que Jesus apareceu a muitas pessoas, mas teve algumas aparições individuais, particulares, bem especiais, como a de Paulo e a de Tiago. Então, após a ressurreição, os irmãos de Jesus passaram a crer. Então, meus irmãos, fazendo aqui uma sinopse, um resumo desse tópico 1, a gente vê que Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Pastor Márcio Tarcísio, entrando aqui no tópico 2.1 da nossa lição, o modo de criação de Jesus. Embora Jesus fosse um ser humano comum, do ponto de vista humano, ele era comum, mas também ele era Deus, ele era Deus. E aqui o nosso comentarista diz que Jesus era o filho especial, pelo fato de Jesus ser Deus. Como é que era o tratamento? O que é que a gente pode dizer? Será que a Bíblia revela muita coisa a respeito do tratamento de Maria e José em relação a Jesus e os seus irmãos? Pastor Fábio, a gente sabe pela revelação bíblica que antes de Jesus nascer, Maria ela teve a orientação e a clareza de que Jesus ele tinha uma missão, tanto Maria como José. O que seria aquele filho, qual a missão dele para o mundo. Mas a Bíblia ela não nos dá assim, nenhuma base para a gente acreditar
que José e Maria deram algum tratamento diferenciado a Jesus, por ele ser esse filho especial, esse filho que tinha nascido com uma missão. Pelo contrário, a gente, pelo silenciar da Bíblia e pelo que a Bíblia nos apresenta dessa trajetória de vida da infância de Jesus, nós podemos concluir que Maria e José, eles tiveram todo o cuidado, né, para criar Jesus, né, com todo o cuidado que criou os demais irmãos, e que Jesus, na sua humanidade, passou por todas as fases do desenvolvimento, a infância, a adolescência e a juventude, e ali, sob os cuidados de Maria, de José, na companhia dos seus irmãos, e Jesus era uma criança normal, um adolescente aparentemente normal, um jovem normal, como tantos outros, até iniciar o seu ministério. É verdade, pastor Márcio. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Nós não vemos na revelação bíblica José e Maria tratando os seus outros filhos de uma maneira... na verdade, a Bíblia se cala, silencia sobre isso. A gente viu em lições anteriores que lá na família de Jacó tinha uma predileção por José, tratou ele de maneira diferente, se gerou ciúmes, então teve essas dificuldades. Isaac tinha preferência por Esaú, a esposa de Isaac, Rebeca, preferência por Jacó. Então, a gente não tem na Bíblia nenhuma indicação de que José e Maria tratou Jesus de uma forma diferente dos demais, no sentido de causar revanche, no sentido de causar rivalidade dos irmãos contra Jesus. Na verdade, pelo que a gente entende do texto bíblico, nem Maria nem José tinham consciência, e muito menos os irmãos de Jesus, tinham consciência de que Jesus era Deus. Tinha consciência apenas que ele era uma pessoa especial, escolhida de Deus, que nasceu de uma forma sobrenatural, mas aquela ideia da encarnação, do Deus se fazer homem e habitar entre nós e tal, isso não foi muito claro, não estava claro para Maria e José. Então, Maria tinha aquela percepção como Manoá e a sua esposa tinham aquela percepção de que Sansão era um filho especial, que antes de nascer Deus já disse que ia fazer um milagre, aquela coisa toda. Inclusive, quando Jesus está lá no templo e Maria vai lá dizer a ele: Jesus, por que onde é que você estava? Estávamos ansiosos procurando você. E quando Jesus diz: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai, diz o versículo 50, Lucas 2:50, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então, aqui, quando Jesus disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai, Jesus aqui estava falando como Deus, aqui mesmo tendo aquela 12 anos de idade. Mas os seus pais não compreendiam aquelas palavras que Jesus estava falando, mas o versículo 51 diz: e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Jesus era sujeito aos seus pais, versículo 51, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Então, a revelação da verdadeira natureza e identidade de Cristo, ela foi revelada de uma forma progressiva ao longo do tempo para toda a família. Irmã Sessão, diz aqui o nosso comentarista, no final do tópico 2.1, que conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, infância, adolescência e juventude. Então, Jesus passou por todas essas fases. Então, Jesus foi uma criança como outra qualquer. Sim, é importante, né? A lição nos trazer essa verdade, porque nos traz assim a reflexão do mundo de hoje, que a gente vê tanto
o atropelamento das fases, né? As crianças têm muitas vezes não vivem a sua infância no tempo correto, e na adolescência, a fase de viver a adolescência, já estão adultizados e expostos a todo tipo de conteúdo, sem o mínimo cuidado, sem a mínima preocupação com a proteção dessas fases, tanto da infância como da adolescência. E nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos todas as fases. Normal, Jesus era uma criança simples, foi uma criança simples, de origem pobre, humilde, seus pais eram uma família humilde, e após ele nascer, seguiu todos aqueles ritos judaicos, né? Seus pais, como servos de Deus, tementes, obedientes, guardadores da lei, tiveram todo o cuidado de cumprir o tempo exigido para que ele fosse apresentado, para que ele fosse circuncidado, e nisso, mesmo sendo essa criança especial, mas recebeu todo o tratamento normal que uma criança, né, da cultura, da época, deveria receber, né? E nós olhamos para isso e isso nos chama a atenção para que a gente também tenha esse cuidado com as nossas crianças, né? Não privá-los de ter as suas fases aí protegidas, bem cuidadas e tudo no tempo certo, né? Isso é muito importante, meus irmãos, é muito maravilhoso esse aspecto aí de Jesus. Jesus não se encarnou e chegou no mundo logo adulto, começando o seu ministério. Não, Jesus se encarnou no ventre de Maria, passou 9 meses ali, desenvolvendo-se ali como um embrião, depois nasceu e se identificou com a raça humana em todas as fases, criança, adolescência, juventude. E é muito interessante as crianças da nossa igreja saber que também Jesus foi criança. Os adolescentes da nossa igreja saber também que Jesus também foi adolescente, os jovens, os adultos. Então, é muito interessante isso. E os pais de Jesus, com 8 dias, né, que Jesus tinha nascido, eles como cumpridores da lei, como pessoas que tinham uma fé viva, responsável e comprometida com Deus, levaram o menino para ser circuncidado e deram o nome de Jesus, conforme o anjo ordenou que assim deveria ser. Então, todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao tratamento recebido pelas demais crianças de Israel. Então, Jesus cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados dos seus pais. E aqui nós queremos chamar a atenção que o cuidado dos pais tem que ser cuidado em todos os aspectos, né? O nosso comentarista até coloca aqui a questão de alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente espiritual. Nós, como pais, meus irmãos, temos que cuidar dos nossos filhos em todos os aspectos. Às vezes, tem famílias, tem pais que pecam porque se preocupa somente com o aspecto material e despreza o aspecto espiritual, emocional. Tem outros que só se preocupam com o aspecto espiritual, mas relaxam no plano material. Algumas famílias se preocupam muito com a alimentação e a saúde, mas não cuida do alimento espiritual e vice-versa. Então, nós temos que dar todos os cuidados, inclusive proteção. A gente tem que proteger os nossos filhos, guardá-los da violência, não expô-los a perigos, porque muitas crianças não têm ideia de determinados perigos. Então, a gente precisa também ter cuidado. Havia um perigo iminente ali, do rei Herodes, né, como mandou matar todas as crianças. Então, José foi avisado pelo anjo, foi avisado por Deus em sonhos, e assim ele fugiu para o Egito, ficou como exilado lá no Egito, como um refugiado, uma família de refugiados ali no Egito, mas para dar proteção a Jesus. Mas não ficou por aí, não é, pastor Márcio? Jesus, ele cresceu, a criança cresceu e virou adolescente, né? Não foi, pelo que a Bíblia diz, não foi aborrecente, mas foi um adolescente. Isso, pastor Fábio, Jesus, ele cresceu e tornou-se um adolescente. O menino Jesus, né, desenvolveu-se, tornou-se um adolescente,
E Lucas registra, no capítulo 2, versículo 52, que Jesus ele crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, olha só o desenvolvimento harmônico, perfeito de Jesus. E diz a Bíblia, né, a gente encontra lá em Lucas capítulo 2, um episódio marcante da adolescência de Jesus, quando aos seus 12 anos de idade, ele com a sua família, ele sobe a Jerusalém, né, e para participar de uma festa judaica. E também, né, o texto nos deixa claro que nessa idade, o menino judeu, ele era introduzido na vida religiosa e tornava-se aos 12 anos um filho da lei. No hebraico, né, a cerimônia do Bar Mitzvah, né? E Jesus ele passou por esse processo. Uma coisa que eu acho interessante, pastor Fábio, a gente enfatizar é a vida religiosa viva mesmo dos pais de Jesus, dessa família, que ele se preocupava em cumprir com a lei, em participar das festas e levar os seus filhos, e entre eles estava Jesus, né? Então, é um exemplo, é um cuidado, a gente deve estar atento a isso, porque eles subiam a Jerusalém para as festas religiosas, participando pelo menos de 3 festas importantes, que era a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E eram festas que demoravam algum tempo, 7 dias, e um desses episódios, depois de terem celebrado a Páscoa, eles retornavam para Jerusalém e perceberam, de repente, de um certo determinado caminho, que Jesus não estava entre os familiares. E Maria e José fazem o retorno a Jerusalém e encontram Jesus debatendo com os doutores da lei, que ficavam admirados com a sabedoria daquele adolescente, né? Para os doutores da lei era algo impressionante. Eles não percebiam que estavam diante do dono da vida, daquele que detém toda a sabedoria. É verdade. Lucas 2:40 diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 2:52 de Lucas diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E é interessante, pastor Márcio, a irmã Sessão, que nos chama a atenção nesse exemplo de Jesus, é que muitas pessoas, vivemos numa época chamada pós-moderna, em que as instituições são muito contestadas, as estruturas religiosas são muito contestadas, e muitas pessoas acham que deve destruir, acabar, demolir, implodir todas as instituições religiosas, todas as manifestações visíveis da Igreja de Cristo. A gente sabe que a Igreja de Cristo ela é invisível, é corpo de Cristo, mas também, ao mesmo tempo, visível. Então, as igrejas locais são manifestações visíveis do corpo de Cristo aqui na Terra. Então, há muita rebeldia de muita gente contra as instituições, contra as práticas religiosas, contra os costumes religiosos, e querendo colocar na mente, na mentalidade dos adolescentes, dos jovens e de todos que isso não é necessário, não precisa, o importante é ter amor, o importante é ter fé, você não precisa ir na igreja, você não precisa tal, mas o que a gente vê na Bíblia é que essa manifestação de fé comunitária, essa vivência, igreja, por natureza, ela é comunitária. E a gente vê que Jesus, desde a sua infância, participava de tudo isso. Ele ia normalmente para as festas religiosas lá em Jerusalém, ele participava, foi circuncidado, cumpriu tudo que era comum, que era normal. Não existe nenhum ato
de rebeldia, de insurreição, tal, contra as organizações religiosas, inclusive, até mesmo depois do ministério de Jesus. Jesus curava leproso e diz, vai lá, mostra ao sacerdote, né, que ele é quem é a pessoa que tem autoridade para dizer se você foi curado ou não, ofereça o sacrifício. Então, Jesus não era esse revolucionário que queria destruir com tudo, mesmo sabendo que aqueles sacerdotes ali não estavam com nada. Então, isso é importante e passa para nós também, como pais, a responsabilidade de não viver falando mal da igreja, de não viver falando mal das organizações religiosas para os nossos filhos, para não desanimá-los, para não esfriá-los na fé, né? E colocar neles aquele sentimento antirreligioso, achar que nada disso é necessário e se manter distante. Às vezes tem pais que criam os filhos tão distantes da igreja. Os filhos, eles levam os filhos para o cinema, levam os filhos para o parque, levam os filhos para viajar, levam os filhos para um passeio, para a praia, para tudo quanto é lugar, mas não levam para a igreja. Então, os filhos de crentes nascem, crescem, viram adolescente, e a igreja para ele é um lugar estranho, um lugar esquisito, que não tem nada a ver com ele. Então, nós, como pais, enquanto os pais ainda podem, né, ter essa ingerência maior na vida dos filhos, porque quando eles são crianças e adolescentes, os pais têm mais domínio e poder sobre os filhos. Quando eles ficam adultos, aí já fica mais difícil, mas enquanto são crianças e adolescentes, devemos seguir o exemplo da família de José, que levou Jesus para a igreja, levou eles para cultuar a Deus, para ter uma vivência de fé comunitária, e não aquela experiência existencial, sozinha, individual, etc. Mas em nossa sessão, a Bíblia diz que Jesus cresceu, e a gente já falou da infância, da adolescência, mas e a juventude de Jesus? Jesus também foi jovem. Ele não pulou de 12 anos até 30 anos, quando começou o ministério, né? O que é que a gente pode falar aí da juventude de Jesus? A Bíblia ela se cala, né? Como a gente já repetiu, não temos fonte, assim, a Bíblia ela não mostra com detalhes, não tem, dá esse lapso assim da história, tem esse episódio dele com 12, lá na frente já ele aparece iniciando seu ministério com 30 anos. A gente infere que Jesus, como todo jovem, né, da cultura judaica, deve ter aprendido a profissão do seu pai. O seu pai era carpinteiro, né? E provavelmente deve ter assumido aí a função de chefe familiar quando o seu pai faleceu. Mas é importante que a gente também pense a respeito dessa questão da identidade dele com a sua família, com o seu povo, com a sua cultura, respeitando, né, a fé dos seus pais. Nós entendemos que aconteceu assim, apesar de não haver esses detalhes. E aí, na sua fala, professor Fábio, quando o senhor estava falando, eu estava me lembrando também dessa questão do jovem criar esse relacionamento, esse elo com essa comunidade. E por isso que é importante. Isso acontece justamente nessa fase da adolescência para a juventude. Porque quando esse jovem chegar na comunidade acadêmica, lá na universidade, é ali que vai se provar o quanto esse elo é forte, né? O quanto essa identidade dele com a sua comunidade na igreja local pode subsistir, pode resistir aos embates que ele vai enfrentar ali. Então, nós vemos essa questão de Jesus começando o seu ministério, né? Utilizando ali, sabemos que ele era Deus, mas ele utilizando os conhecimentos com os quais ele foi ensinado na sua infância, na sua adolescência, vendo também o exemplo de piedade do seu pai, da sua mãe, o exemplo de temor a Deus, e tudo isso formou ele enquanto homem. Então, a lição que a gente traz é justamente essa, que a gente também participe da formação dos nossos filhos dessa forma,
dando esse exemplo de piedade, dando esse exemplo de temor e também proporcionando a esse adolescente, a esse jovem, os meios, a forma para que ele possa desenvolver esse elo, essa identidade com a sua comunidade local, inclusive participando ministerialmente, porque muitas vezes é isso que acontece, né? Eu sei que não existe uma pesquisa com relação a isso, mas a gente observa muitas vezes jovens e adolescentes que não se envolvem com a sua comunidade local ministerialmente, seja varrendo, seja participando de uma atividade com evangelismo, coisas que eu fui criada na igreja, participei, a gente sabe o quanto isso define a nossa vida cristã, o quanto isso ajuda a definir o nosso caráter, a nossa identidade, é algo com o qual a gente se apega e a gente se lembra daquela orientação lá que foi dita a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Quantas vezes essa frase soou para mim enquanto eu estava cursando o curso de História? Quantas vezes isso falou alto ao meu coração quando eu estava diante de tanto ceticismo e negacionismo a respeito de quem era Deus, da veracidade da Bíblia. Então, tudo isso a gente tira como lição para que possamos proporcionar aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, essa identidade com a sua comunidade, a sua igreja local. É verdade, irmã Sessão, meus queridos irmãos, embora a Bíblia não entre em detalhes, não fale nada da juventude de Jesus, dos 12 anos até os 30 anos, quando ele começou o seu ministério, mas tudo leva a crer que houve uma continuidade, não houve problema de solução de continuidade, não houve uma descontinuidade na vida de Jesus, como aconteceu com Sansão. Sansão nasceu com uma missão especial, só que Sansão, no início, cumpriu o voto do nazireado, mas depois ele começou a pecar e se afastar dos propósitos de Deus. Mas em relação a Jesus, não. A gente já vê que nos 30 anos Jesus começa seu ministério, é tudo ok, então não há que a gente achar que houve problemas. E ele, como toda a família judaica, a Bíblia depois não fala nada sobre a vida de José, provavelmente José morreu logo cedo, e Jesus, como filho primogênito, assumiu a liderança da família, principalmente a liderança dos seus irmãos, e Jesus é identificado como carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz, não é este o carpinteiro? Então, Jesus foi identificado por seus conterrâneos como carpinteiro. Então disseram, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então Jesus era conhecido, Jesus não foi embora, Jesus não desapareceu, não voltou para o céu, não desencarnou, nem foi para a Índia, nem para o Oriente. Coisa nenhuma, ele continuou vivendo lá em Nazaré, assumiu a profissão do seu pai, seguiu toda a cultura judaica da época, né? E é importante essa palavra da irmã Sessão, ela é fundamental, é muito importante, porque a gente precisa ajudar os nossos jovens, ajudar os nossos filhos, os adolescentes, para que eles possam ter um ambiente saudável de crescimento. Muitos jovens se desviam dos caminhos do Senhor, se afastam dos caminhos do Senhor, mas é claro que cada um tem a sua responsabilidade, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas em muitas famílias, muitas vezes, os pais têm muita culpa, né, também nesse processo, porque não ofereceu aos filhos aquele ambiente saudável de servir a Deus, não ofereceu aos filhos aquele incentivo e aquele engajamento e envolvimento dele com as coisas de Deus. Às vezes tem
pais que se preocupam muito. Eu vou botar meu filho numa escola de inglês, de idiomas, porque ele tem que aprender inglês, porque é importante para a vida dele. Eu vou colocar meus filhos para fazer música, porque é importante para o desenvolvimento, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou colocar meus filhos para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer um estágio no exterior. Tem 1001 planos para os filhos, para eles se darem muito bem nesta vida, serem bons cidadãos da terra, etc., etc. Mas não tem planos para a educação cristã, a formação espiritual dos seus filhos na comunidade de fé, na igreja, na escola bíblica dominical. Então, isso é muito complicado. Pastor Márcio Tarcísio, tópico 3 da nossa lição, diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, né, que então foi com eles para Nazaré. Então Jesus foi com seus pais para Nazaré, depois que voltou lá da cerimônia do Bar Mitzvah, de Jesus, que ocorreu durante a Páscoa, e diz a Bíblia que Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era obediente aos seus pais, mesmo sendo um adolescente de 12 anos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. A Maria sabia de todo o plano de Deus na vida de Jesus. E diz o versículo 52 que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, aqui no tópico 3 da nossa lição, o comentarista ele fala sobre esse crescimento em sabedoria, crescimento em estatura e crescimento em graça diante de Deus e dos homens. O que é que nós podemos aqui enfatizar nessa questão de crescimento em sabedoria? Jesus era Deus e como é que ele cresceu em sabedoria? Pastor Fábio, Jesus, como qualquer criança, ele recebeu a educação básica que qualquer menino judeu receberia ali na sinagoga, aprendendo a ler, né, aprendendo a língua nativa, aprendendo a ler, a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família também ela era pobre, humilde, né? Ele crescia em sabedoria na sua relação para com o Pai, na consciência da sua missão, né? Nos seus princípios de vida e na disposição em resolver problemas que eram dignos de uma pessoa sábia. Então, certamente essa foi a razão porque Lucas ele enfatiza essa questão do crescimento de Jesus em sabedoria antes mesmo de enfatizar o seu crescimento na condição física da estatura. Pastor Fábio, puxando um pouco ainda a fala que o senhor teve ainda no tópico seguinte, a preocupação que os pais têm, às vezes eu fico assim, refletindo, né, de preparar os seus filhos para serem bons cidadãos da terra, e às vezes a gente não tem esse mesmo cuidado, que nossos filhos sejam cidadãos do céu, né, bons cidadãos do céu, ao ponto que a gente se preocupa, como o senhor falou, colocar numa escola que ofereça uma boa formação secular, em um curso de língua, em um curso de artes, e a gente sabe o quanto isso é importante. E se de repente o nosso filho disser que não vai querer ir para a escola, a gente fica apreensivo e não quer aceitar. Não, mas você tem que ir, porque é importante. Mas quanto às atividades religiosas, né, de comunhão na igreja, aí seu menino diz, não, eu não vou hoje para a escola dominical, não, meu filho, porque está cansado, não tem problema. Então, às vezes, existe um relaxamento em relação a isso, e é algo assim, como essa lição, ela nos chama a essa reflexão e aplicação. São pequenas coisas que a gente precisa estar atento. Não, meu filho, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, temos que ter o nosso tempo para com Deus. Eu queria dormir um pouco mais. Quando chegar, você dorme. Então, eu tenho um trabalho para fazer. Não, quando chegar, você faz o trabalho. Então, a gente ter esses cuidados. Porque se o meu filho disser que não quer ir mais para a escola secular, logicamente, eu não irei aceitar. Eu irei lutar de todas as formas para convencê-lo
aí, mesmo sem querer, mesmo sem gostar do professor, mas eu inculco na mente dele a importância, mas às vezes em relação à escola, em relação à igreja, às atividades, à escola dominical, participar de um conjunto, de uma atividade, de um grupo de crescimento, às vezes a gente não tem essa mesma garra, né? E essa mesma Verdade. disposição em incentivar e mostrar a importância. A importância. Então, Jesus, ele recebeu a educação básica que todo menino judeu recebia, e a gente deve proporcionar essa educação também, porque a educação de Jesus ali, a leitura, né, o desenvolvimento de leitura se desenvolvia também no ambiente religioso, era na sinagoga, ali estava tudo atrelado, né? E a gente também deve ter esse cuidado e enfatizar para nossos filhos a importância de participar, de pertencer, porque isso promove crescimento em graça e em sabedoria também. Isso mesmo, pastor Márcio, a nossa responsabilidade é grande. Infelizmente, o secularismo avança e muitos pais têm sido negligentes na sua responsabilidade de irem à igreja, de irem ao templo com os seus filhos, com toda a família para cultuar a Deus. Muitas vezes, o menino, a menina, a criança está cansado, não quero ir para a aula amanhã não, de 7 horas da manhã. Aí o pai e a mãe dizem, não, mas você tem que ir, porque é importante, não tem negócio de cansado, não. Acorda cedo e vai mesmo. Aí, para ir para a escola dominical de 9 da manhã, estou cansado, não sei o quê, bichinho está cansado, deixa lá. Né? Então, isso, o pai e a mãe está fazendo um grande mal aos seus filhos. Né? Então, nós, irmãos, não podemos negligenciar a educação religiosa dos nossos filhos, sob pena de, alguns anos, eles estarem desviados dos caminhos do Senhor, e a gente chorando aí, pedindo oração na igreja, os irmãos para Jesus trazer eles de volta. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Irmã Conceição, Jesus crescia não somente em sabedoria, ele teve todo um desenvolvimento cognitivo, crescimento em conhecimento e também crescimento em sabedoria, a sabedoria no sentido de utilização dos conhecimentos para resolver as situações práticas do dia a dia da vida, mas também Jesus crescia em estatura. Jesus crescia em estatura porque ele tinha um corpo humano como qualquer outro judeu da sua época, uma aparência. Inclusive, não temos nenhum motivo para acreditar que Jesus tinha aquele corpo e aquele perfil físico de fisionomia de europeu, que é pintado aí nos quadros, nas telas, de maneira nenhuma. E Jesus cresceu em estatura. Eu queria pedir a você, irmã Conceição, inclusive você também, você é mãe de 4 filhos, sobre a importância que tem os pais de cuidar da saúde, da saúde dos seus filhos, desde o início, pré-natal, carteira de vacinação, peso, altura e tal, e por aí vai. O crescimento saudável depende de um conjunto de fatores, né? Que vem desde Verdade. quando nasce até já adulto, a gente precisa estar com essa responsabilidade, exercendo essa parte da mordomia, que às vezes a gente só aplica a palavra mordomia ao material, né? Mas aí com o pessoal emocional, principalmente nos dias atuais, que está tão afetado, tão atacado a área emocional dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Nós somos chamados por Deus, né? Somos chamados pela palavra a refletir sobre essa responsabilidade. E um dos objetivos da nossa lição é mostrar que Jesus viveu numa família normal, teve um desenvolvimento normal, né? Nós sabemos que a família que a gente estudou na lição anterior era uma família bem disfuncional, então essa lição ela vem com esse objetivo de mostrar essa funcionalidade da família de Jesus, que tudo ocorreu dentro da mais perfeita normalidade. Apesar dele ser Deus, né?
mas ele, enquanto homem, teve todo um crescimento ali, tudo no tempo certo, nada que tirasse ali da normalidade, da sequência da sua vida, e ele se mostra aí já adulto, porque a Bíblia não diz para a gente os detalhes de como foi esse crescimento, mas a gente entende que tudo aconteceu dentro da mais perfeita normalidade e Jesus cresceu à vista de todos, né, com a sua comunidade em volta testemunhando esse crescimento, e ali, aos 30 anos, ele começa o seu ministério, o seu trabalho, né, dando testemunho a respeito da sua missão e para que ele veio, né? Verdade. Então, Jesus cresceu em sabedoria, Jesus cresceu em estatura, crescimento cognitivo, crescimento físico. E aqui eu chamo a atenção dos pais. Temos que cuidar dos nossos filhos, prover para eles uma alimentação adequada, uma educação física adequada, cuidar da saúde. Às vezes tem filhos que têm um problema de saúde na mais tenra idade, e o pai e a mãe vê que tem um problema e não cuida, fica empurrando com a barriga, não resolve, não leva ao médico, não faz uma consulta. Às vezes o filho ou a filha tem um problema intelectual, tem um problema emocional, psicológico, todo mundo vê, olha, aquela criança tem alguma coisa diferente, aquela menina tem alguma coisa diferente. Só os pais que não veem. E às vezes o pai e a mãe, não, meu filho não tem nada, não sei o quê, e não cuida no tratamento, no diagnóstico, e às vezes é tarde demais para reverter determinados problemas. Então, os pais têm sim a obrigação, precisa muito ter cuidado também com essa parte física da saúde. E Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. É muito importante que os nossos filhos cresçam servindo a Deus, agradando a Deus, dentro do plano da vontade de Deus. É muito bom, é muito agradável para um pai, para uma mãe, quando vê as pessoas elogiarem seus filhos, quando ouve um elogio em relação aos seus filhos, né? Então, tanto o elogio de Deus quanto dos homens é muito importante, né? Deus elogiou Jó, dizendo que Jó era um servo fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Que os nossos filhos sejam agradáveis a Deus, que façam a vontade de Deus, que Deus se agrade do comportamento e da vida dos nossos filhos, né? E também, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Inclusive, a igreja em Jerusalém ia crescendo e caindo na simpatia de Deus e dos homens. É muito importante. Jesus, irmãos, não era uma pessoa antipática. Jesus não era uma pessoa, embora ele fosse santo e separado do pecado e tudo, mas Jesus se relacionava com todo mundo. Jesus não era belicoso, não tinha uma atitude beligerante, não vivia brigando e arengando com as pessoas. Ele era simpático, ele não era cara fechada. A gente observa na Bíblia que as crianças se aproximavam de Jesus. Que Jesus era tão carismático, as crianças gostavam de ir até Jesus, pessoas discriminadas na sociedade, como leprosos, a mulher do fluxo de sangue e outros mais, que eram discriminados na sociedade, mas essas pessoas não viam barreiras para se aproximar de Jesus. Elas, quando olhavam para Jesus, não enxergavam nenhuma barreira que as impedisse de ir até Jesus. A mulher foi lá, quebrou o vaso de alabastro, derramou o perfume nos pés de Jesus. Então, que também nós sejamos assim, que os nossos filhos também sejam assim, caia também na simpatia de Deus e dos homens. Meus irmãos, já partindo para a finalização da nossa lição, esse tópico 3.4 e a conclusão, gostaríamos de pedir a cada um de vocês, tanto ao pastor Márcio como à irmã Cissão, com base nesse tópico 3.4 e na conclusão da nossa lição, que consideração final, vamos começar aqui primeiro pelo pastor Márcio, que considerações finais você faria desta lição, pastor Márcio? Pastor Fábio, a conclusão que eu posso fazer diante de tudo que nós estudamos nessa lição
que é papel dos pais, papel de cada um de nós, promover um ambiente saudável para o pleno desenvolvimento dos nossos filhos, desenvolvimento harmônico, saudável, o desenvolvimento físico, emocional, né, cognitivo, também um desenvolvimento espiritual, que não venhamos descuidar, que venhamos estimular os nossos filhos a terem uma vida digna, uma vida cristã, uma vida devotada a Deus, né? E a tratarmos cada um deles com amor, com cuidado que é devido, evitando a predileção, né? E estimulando para que eles possam avançar na vida, na terra, enfrentando os seus problemas, seus medos, mas sempre olhando para Jesus. Não esquecer o que é eterno. Não focar apenas naquilo que é temporal, mas apontá-los como flechas na mão do guerreiro para o alto, para que eles possam alcançar o objetivo, que é servir a Deus, glorificar a Deus com suas vidas. E isso compete a mim, a minha esposa, a você, a sua esposa, a nós pais, que temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, né? A mordomia de nossos filhos. Então, que possamos refletir e proporcionar esse ambiente saudável para o desenvolvimento dos nossos filhos. Amém, professor Márcio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Professora Ceição Lima, quais são as suas considerações finais? O que fica dessa lição é um grande chamado de Deus a todos nós pais cristãos quanto à nossa responsabilidade. E responsabilidade tem um peso. Quando a gente coloca assim, tem um peso maior do que simplesmente ser um ato de vontade, um ato de... Não depende disso, é isso mesmo, é uma obrigação que a gente tem. Se nós considerarmos o texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, Deus nos colocou como uma obrigação de fazer o nome dele conhecido entre os nossos filhos. E aí a gente tem essa responsabilidade diante de Deus de tornar os nossos filhos discípulos de Jesus. É o primeiro campo missionário que todo crente tem, né, de olhar para os seus filhos como almas. E eu vou mais além. Nós que temos filhos na igreja, não olhar para eles como sendo já convertidos. Isso, às vezes, pode nos causar grandes ciladas, porque a gente pode, muitas vezes, ir pelo caminho do relaxamento e achar que já está tudo bem. Mas nós devemos olhar para a alma deles, como almas a serem evangelizadas. Sim, eles estão nos acompanhando na igreja, eles estão participando dos trabalhos, mas eles precisam ter, antes de tudo, o próprio entendimento de que Jesus é o Salvador da alma deles. Não só eu, como mãe, eu digo, olha, Jesus é o nosso Salvador, mas ele, enquanto indivíduo, que ele vai se tornar esse indivíduo independente, ele precisa conhecer Jesus como seu Salvador pessoal. E a gente precisa ter esse cuidado, nós que somos participantes da Igreja do Senhor, para olharmos os nossos filhos como essas almas que também precisam de salvação, precisam conhecer a Jesus, para que a gente não durma e esqueça essa parte, e ali acho que está tudo bem, e de repente chega uma surpresa, né? Mas como? Estava ensinando, estava indo para a escolinha, estava assim, mas os nossos filhos precisam ter o seu próprio encontro com Jesus. Jesus precisa ser o salvador pessoal deles. Nossa experiência nós já temos, mas agora os nossos filhos precisam viver isso também, pessoalmente, individualmente com Deus. É verdade, meus irmãos, o primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, todos os nossos filhos e cada um deles tem que ter a sua própria experiência pessoal com Deus de salvação. Nós, como pais, devemos fornecer e prover a todos os nossos filhos um lar saudável, um ambiente saudável, no qual eles possam crescer fisicamente, crescer cognitivamente, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 21, diz: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, nós, como pais, não devemos atrapalhar o desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico, espiritual dos nossos filhos. Não podemos fazer com que eles percam o ânimo de servir a Deus, né? Pelo contrário, devemos estimulá-los a este crescimento. Efésios 6:4, Paulo também diz: Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, meus queridos irmãos, você que é pai, você que é mãe, é um grande privilégio sermos pais, porém também é uma responsabilidade muito grande de educá-los, né, na doutrina e na admoestação do Senhor. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, de mais um programa EBD em Síntese Podcast. Eu agradeço a você pela sua audiência, muito obrigado por esta oportunidade. Não se esqueça que este programa e nenhum outro substitui a nossa aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Vá você e sua família para a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, professor Márcio, muito obrigado, irmã Cecão. A paz do Senhor para vocês e a paz do Senhor para todos aqueles que nos acompanham semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. Até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. Até a próxima. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, queridos. Amém. Paz do Senhor.